E agora na Série A, já solta aí na tela, já salta aos nossos olhos o Vitória, que conseguiu um resultado gigantesco dentro de Curitiba, dentro da Arena da Baixada, foi lá, derrubou o Atlético Paranaense de virada, levou 1-0, respondeu imediatamente, vira o jogo no segundo tempo. Dá um salto na classificação. Eu não vou dizer que respira, porque a margem não existe ainda, né? A conta realmente ainda é uma conta muito apertada. Mas pela primeira vez, não é pouca coisa, até porque o campeonato faltam 6 rodadas para acabar. Pela primeira vez, o Vitória abre uma rodada de vantagem. Exatamente, 38-34, né? O Vitória tem 38 pontos. É o 12º colocado contra 34 do próprio Atlético Paranaense. Porém, o Atlético Paranaense tem um jogo a menos, Cássio. Por isso que eu disse que ainda não existe a margem, porque quando o Atlético Paranaense compensar esse jogo, o Vitória não está, né, com essa... Continuaria, Fred. Por causa do número de vitórias do Bragantino, né? O Bragantino entraria e... mas só tem 8 vitórias, né? Chegar a 38, ele ficaria atrás do número de vitórias. É, muito pouca vitória. Pronto, então ainda teria aí o Bragantino para dar essa sustentação ao Vitória, tá? E aí também começa a olhar para a Sul-Americana, porque uma disputa ela tá colada à outra. Teve um superchat, veja como as coisas são. Teve um superchat que o Rodrigo já vai trazer para a tela, que o superchat é o seguinte, pode trazer para a tela, Rodrigo. E Ramon Cerqueira, grande abraço, Ramon. Eu não tinha visto o Leãozinho na hora da mensagem dele. E ele fez assim: secretamente já estou fazendo conta pro G9. Quando eu não tinha visto o Leãozinho, eu pensei, cacete, se é o torcedor do Bahia que tá com medo de perder a 7ª e a 8ª posição e já tá fazendo conta pro G9. Mas veja que a ousadia aí é maior. Tá? É o Vitória que está hoje a 5 pontos. Eu acho que Ramon desse G9 foi muito preciso. O Vitória está em 12º lugar com 38 pontos. O Vasco, que é o 9º lugar, tem 43, 5 a mais. E o G9, explicando rapidamente, o brasileiro tem G6, mas tem a Copa do Brasil, que será no meio. Se o campeão da Libertadores, provavelmente será no meio, com o Atlético Mineiro. Ficaria na frente, né? Mas se for o Botafogo, sobretudo. E se na Copa do Brasil for o Flamengo, sobretudo, for o campeão, facilitando para o Vitória. Tem que dar Botafogo na Libertadores, Atlético Mineiro na... Não, Flamengo na Copa do Brasil. Flamengo na Copa do Brasil e Cruzeiro na Sul-Americana. Se isso acontecer, o Atlético Mineiro perderia as 2 finais e seria, curiosamente, um concorrente do Vitória para pegar esse G9, junto do Grêmio e do Vasco. A questão é que a concorrência seria muito pesada, mas seria de todo jeito. Então, o que Ramon... Aliás, deixa eu só aproveitar isso que tu tá falando, Cássio. Fred, tem a tabela aí, a classificação do momento, porque tem um contexto que essa rodada vai ficar bem mais nítida para esse confronto. Porque aí não tem o Vasco, né? Que é exatamente o 9º colocado. Não é isso? O Vasco tem 43. 43. Isso, é isso mais. O Vasco joga contra o Fortaleza fora de casa. Isso. Certo? Isso. Primeiro ponto. O Grêmio, que vem logo atrás... Não, tem uma Palmeiras fora. O Grêmio tem um Palmeiras fora de casa. O Atlético Mineiro, que está ali bem na maciota, né? Vai jogar a Copa do Brasil no final de semana, então vai estar parado aí até o jogo do próximo mês de semana. E depois é Flamengo de novo. E aí, esse confronto Vitória e Corinthians, primeiro, além do G9, que pode ser uma realidade, que essa sua pergunta ali, né? Vale inclusive para o Corinthians, tá? O Corinthians tem também essa questão, porque o Corinthians não tem Copa do Brasil do próximo ano. Então, por mais que não aconteça o G9, se o Corinthians terminar em 9º colocado e tiver essa mesma composição ali, Botafogo e Flamengo campeão... Mesmo que não tenha vaga na Libertadores. Porque se forem G8, o melhor do brasileiro sem Libertadores vai para a terceira fase. Já aconteceu isso. Esse confronto, Vitória e Corinthians, se tiver um vencedor, tem boa chance de ficar a 2 pontos da 9ª colocação.
Tem boa Esse jogo será no Barradão. Vai passar na Globo sábado, né? Vai ser a Globo vai ter 2 horários de futebol. Vai ter no sábado e vai ter o domingo, que é a final da Copa do Brasil. Por isso que o jogo é no sábado. E é muito interessante, ainda que a gente está falando isso, porque o Superchat foi muito bom. Pode colocar na tela, só para colocar o nome dele de novo, por favor. Que inclusive, Atos falou que achou que ele era do esporte, quando falou do G9. Mas só para o nome de quem foi? Ramon Cerqueira. Ramon. Porque assim, eu acho que o Vitória, Ramon, nesse momento, está pela segunda rodada na zona da Sul-Americana, que ele tinha entrado na rodada passada, quando teve a confirmação da final brasileira na Libertadores, que a gente confirmou o G7, mas confirmou outra coisa, confirmou ir até o 14º lugar da zona da Sul-Americana, que é assim, do 1 ao 6º, Libertadores, do 7º ao 12º Sul-Americana. Só que como o campeão da Copa do Brasil está no meio, empurra, e aí como o campeão da Libertadores também vai estar no meio, empurra, e aí foi bater no 14º. Então na rodada, há 2 rodadas, o Vitória estava na zona da Sul-Americana pela composição da final da Libertadores. Veio essa rodada onde ele vence essa partida e ele entra até na zona clássica da Sul-Americana. Ele vai para o 12º lugar, mas aí ele traz já esse cenário. Primeiro, abrir. E eu acho que sempre vai ser assim, independentemente do que o Vitória vai conseguir, mirar isso sempre vai ser um caminho mais fácil de escapar. Porque significa que você está embalado, que você está com. E isso demonstra um nível de confiança acentuado. Ou seja, você atingiu um nível de confiança que você começa a pensar coisas maiores, você está mais confiante para desempenhar melhor. Então, no momento que o Vitória, independentemente de conseguir ou não isso, mas ele começa a mirar, a torcida começa a pensar esse tipo de coisa internamente, acho que se ele fez essa conta, alguém lá dentro do Vitória fez também. Alguém disse, meu irmão, olha, dá uma olhada nisso aqui. Então alguém fez. Nisso, você você começa a ter um outro campeonato para jogar. Porque a gente falava lá na Série B, se o Sport ficar brigando pelo título, sobe. Na hora que perder, deixou de brigar pelo título, talvez não suba. Assim, você perde aquele objetivo na frente. Então o Vitória, tendo esse objetivo na Série A, eu acho muito interessante. E não é que ele não seja tão difícil de alcançar, ele naturalmente é difícil. Mas ele liberava o impossível há 15 dias, pô. A gente está falando agora de um cenário, quando Minhoca trouxe a tabela, os resultados que o Vitória precisa, todos são basicamente óbvios. Em Flamengo e Atlético Mineiro, eu acho que talvez dependa um pouco de como vai terminar a Copa do Brasil. Mas o jogo, de qualquer forma, o jogo é no Maracanã. E o Flamengo todo desfalcado continua ganhando. Ganhou do Cruzeiro hoje. O time já está desfalcado para a final da Copa do Brasil. Para o jogo contra o Cruzeiro, ainda tiraram 5 dos que jogaram na final da Copa do Brasil. Ainda foi lá e ganhou o jogo. Ainda fez 2-0 e o VAR tirou um gol, mas conseguiu ganhar a partida. Então, de repente, o jogo do Maracanã, o Flamengo talvez continue tendo condições de vencer o jogo. E o Vitória, de repente, faz o seu dever de casa. Faltariam 5 rodadas, 5, para ficar a 2 pontos de uma zona como essa. E aí, tem hora que a justiça divina, de vez em quando, tem que dar sorte, porque o Vitória tem aquela coisa. O Vitória já perdeu 2 vagas na Libertadores por estar no ano errado. Ele foi vice-campeão brasileiro em 93, onde só o campeão brasileiro jogava Libertadores. O Brasil tinha 2 vagas, e o campeão brasileiro, o campeão da Copa do Brasil, Vitória foi vice em 93, o vice não ia para a Libertadores. Aí, em 2013, com 59 pontos, que era até o recorde do Nordeste, que agora foi superado pelo Fortaleza, que também vai ser pauta aqui, ele chegou a 59 pontos, ficou em 5º lugar, só 4 iam para a Libertadores. Hoje já vai o 6º. O Sport passou pela mesma coisa. O Sport ficou em 6º e também só os 4 aí. No outro ano virou o G6. Então, assim, o Vitória estava 2 campanhas que o Vitória teve, assim, que dessa vez, quem sabe, ele possa finalmente usufruir de, meu irmão, não vai ser o G9, porque o Vitória já foi nono colocado outras vezes no Brasileirão. Tipo, se o Vitória terminar em nono lugar, que seria o cenário mais distante para pegar uma vaga na Libertadores, e realmente né? O cara ser nono lugar no campeonato e ainda assim para a Libertadores. Mas já teve uma vez, né, Maestro? Como? Já teve uma vez, né? 2017. Já com a Chapecoense. 2017. Chapecoense. E ela ganhou o retorno, inclusive. Curiosamente. Mas com retorno de 32 pontos. Foi um retorno maluco. Com 32 pontos ganhou o retorno. E hoje, para a turma ter ideia, o Internacional é líder com 28, faltando 6 jogos ainda. Mas foi bem achatado e a Chapecoense ganhou. Curiosamente, o Vitória reage agora. A Chapecoense não tinha feito um grande primeiro turno, mas fez um ótimo segundo turno e foi como nono colocado. Esse nono lugar do Vitória, Rafael, não seria a melhor campanha do Vitória, longe disso, mas seria talvez uma das mais festejadas na história
na história do clube. Então, isso aqui não é o Vitória agora vai para a Libertadores, não é isso, não. Mas esse superchat que trouxe um cenário muito interessante. Ramon Cerqueira trouxe um cenário muito interessante e que eu acho que algo que deveria entrar na pré-eleição do Vitória, sabe? Tipo, a gente está debatendo aqui, talvez o torcedor esteja secretamente fazendo suas contas, mas o clube deveria falar, abriu essa porta. E se a gente, com esse ritmo, o Vitória é o 6º melhor time do retorno. Se a gente continuar com esse ritmo, vai terminar onde? Vai terminar Mas aí eu vou relembrar uma outra coisa que na época foi tida aqui, principalmente aqui em Salvador, na imprensa de Salvador, a própria torcida do Vitória, do Bahia, principalmente a do Bahia, pegou essa fala assim e tratou de uma maneira completamente caricata, que foi o seguinte: lá atrás, pouquinho depois daquela péssima sequência que o Vitória iniciou o campeonato ali com o Condé e tudo mais, Fábio Mota foi a público, deu uma coletiva, depois foi entrevistado por um jornal local e disse que a pretensão do Vitória era brigar por uma competição internacional e não seria somente os olhos na Libertadores. Ele disse isso. E olha que meio que por via mas aí, naquele momento... Agora o negócio meio que tá aparecendo, né? Mas aí ele vai... Aí é o tipo de coisa. Se o Vitória não for para a Libertadores, ele vai rezar para essa frase ser esquecida. Assim, porque naquele momento não tinha muito sentido o Vitória pensar daquela forma. Mas assim, se ele acertar, parabéns. Eu só queria fazer um adendo, porque quando eu estava contando, eu estava contando que o Vitória fez... Eu ia falar, mas simplesmente esqueci e Jefferson trouxe. Que eu fui dando os exemplos, só que eu pulei. Eu disse, o Vitória foi vice em 93, quando só ia o campeão. Em 99, o Vitória foi terceiro, quando ia o campeão e o vice. Era isso que é isso que é. Tipo, aumentou a vaga. Aí o vice também vai, o Vitória foi terceiro. Aí em 2013, Vitória é quinto, só que só ia até o quarto. Porra. Dito isso, esse ano, G9 e o Vitória termina em 10º. Porra. Se for o último caso assim, mas se for aquele 10º lugar, que na última rodada o 11º virou 10º, tudo bem. Mas se for um nono que que cai pro 10º na última rodada, seria chato, seria muito chato. Agora, obviamente, assim, eu tô tratando um pouco num tom mais de brincadeira, mas assim, eu acho que nenhum torcedor do Vitória, você tá vendo agora aqui, tá na tela a Red Zone, o Vitória só habitou isso aí no campeonato. Se terminar em nono, o torcedor do Vitória fica feliz. Eu acho que o Vitória nesse momento teve o seguinte, clareou para não só ficar, como ir para a Sul-Americana, porque a zona de classificação está enorme. Porra, 16 times ficam no Brasileiro, 14 vão para alguma competição internacional, né? E detalhe, talvez até o 15º se tiver G9, que ele pode não ser nono, mas G9, de repente, isso. se tiver um G9, significa que o 15º também vai para a Sul-Americana. Então, só assim, um fica no limbo. Só um fica no limbo, que é o 16º. Então, ele tem essa chance agora de não só permanecer, como ir para uma competição internacional, e num modelo diferente da última vez que ele participou, que seria com fase de grupos, muito mais rentável. E se tem essa continha secreta ali, deixa ela quietinha ali, pô. Deixa ela quietinha. O retorno do Vitória... Pô, repetindo aqui, é um retorno que é 6º colocado, por 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Assim, o time, essa vitória do Atlético Paranaense foi aquela vitória que a gente fala, precisa de um resultado fora da curva. Gigante, ainda que a fase fosse ruim, seja ruim, o resultado foi fora da curva. O resultado veio. Ainda mais ganhando de virada do Atlético, o maior público da história do Atlético, porra. Assim, 40 mil pagantes na arena, na Liga Arena, e o Vitória ganhar de virada do jogo, pô. Foi uma vitória gigantesca. Resultado gigante. Venceu o inferno, né? E colocou a musiquinha. Não, aquilo ali foi a resposta foi ótima dentro e fora de campo, né? Foi das melhores do futebol brasileiro nos últimos anos. Assim, porque um clube. O Pacto tinha toda uma lógica do Atlético Paranaense, mas até a música baiana, do Axé Tudo, na casa do senhor, não existe. Meu irmão, na hora que ganha. Assim, detalhe, nem ninguém pensar isso uma semana depois, não, meu irmão. É tipo 5 minutos depois, porra. Ganhar dá um estalo ali e vai. Falou e o vídeo já estava ali. Ali a turma mandou bem demais ali. Foi. Mas vamos para as contas básicas de sobrevivência, tá? Até porque não escapou aí, né? A gente só pegou, abraçou o superchat e foi até... Sonhou alto. Mas uma derrotazinha no final de semana é bronca. Só essa andadinha de 3 pontos já foi muito importante até para o cenário que a gente tinha projetado na semana passada. Tá? E acabou sendo bom para o Corinthians também. Antes de entrar nisso aí, Fred, Sandro tá falando aqui no chat que se o Campeonato Brasileiro 19 forem para a Libertadores, o Vitória termina em 20º. Não, é foda, porque essas três foi 93, 99 e 2013, assim, é uma cota de azar muito grande. É bronca. E aí, vamos lá, tá? O que é que aconteceu nessa rodada? Foi tudo muito bom pro Vitória.
Grêmio e Fluminense, empate naquela bola do último minuto, todo aquele caos até que no Fluminense. Então, lembra que a gente tinha um desenho de rodada que era assim: Fluminense 39, Grêmio 38. Né? E o Vitória ficaria lá atrás com 35 e o Corinthians ficaria lá atrás com 35. A gente debateu isso no raio-x passado. Uhum. E o oposto, que aí foi o X da questão. A gente falou que o Criciúma não ganharia, só que o Red Bull e o Atlético Paranaense falharam assim brutalmente. O Red Bull não saiu de um empate com Cuiabá dentro de casa e o Atlético Paranaense perdeu do Vitória. O do Bragantino eu acho que é mais grave, sabia? Porque o Atlético mostrou que teve a mobilização, abriu o placar e perdeu um jogo ali. Mas o do Bragantino é o marasmo do marasmo. É foda. É foda. O do Bragantino... Cássio, vê só, eu concordei com os argumentos, mas não sei se eu concordo com... Mas eu digo assim, mas... São duas porradas de quem vai cair, do cacete. Não, pô. Talvez não é que um escapou do outro. Eu quis dizer assim, que eu acho que é do Bragantino, eu acho mais grave. Parecendo a do Bragantino eu achei muito mais grave. Porque o Atlético perdeu para um dos melhores times do retorno. Do momento, né? Do momento. O que é. Eu não vi o jogo do Bragantino com o Cuiabá, até porque foi naquele horário de sábado. Eu vi pedaços. Dizem que foi um jogo como se todo mundo já tivesse resolvido a situação, já rebaixado. Marasmo, pô. O marasmo do Bragantino acho que é mais grave, porque o Atlético não tá no marasmo. O Atlético tá compacto, pô. Os caras estão compactos. Essa energia parece que já paira no Bragantino há muito tempo. Só para poder trazer uma experiência particular aqui, eu fui para Bragança para ver Bahia e Bragantino. Esse jogo aconteceu tem bastante tempo. Por favor, só um parênteses. Qual é o itinerário? Como é que se chega lá? Com todo respeito, assim, o cara pousa onde? Meu amigo, esse foi Congonhas, ônibusinho até Bragança, 90 km, 1 hora e 10. 90 quilômetros. Não é sofrido, não. Pior vai ser Novo Horizonte. Esse agora que eu faria seria pior se eu não fosse pousar em Caxias. Seria mais chão. Então, desistiu, foi? Não, eu vou direto para Caxias. Vou pousar em Caxias. 2025. E para Mirassol ou para o Recife? Diz aí pra gente. Meu amigo, Recife eu tenho um amigo demais. Dito isso, Mirassol. E Novo Horizonte. Novos amigos, né? Fazer novos amigos, né? Fazer novos amigos, pô. Tem uma motivação. Agora, assim, ó, essa do Bragantino já tava esse clima nesse jogo muitas rodadas atrás. Ou seja, esse sentimento de morto do Bragantino é um negócio que parece que já tá introjetado ou é do DNA do time mesmo, foi né? Sobre o Bahia, né? Como? A última vitória foi sobre o Bahia, se não me engano. Foi sobre o Bahia, de lá para cá mais nada. Isso. Assim como o Juventude, a gente vai falar daqui a pouco, o Juventude não vence a 6 jogos, né? Exatamente, o Bahia tá com esse mãe. O Bragantino vai ter a segunda oportunidade, né? Porque desperdiçou a primeira e o Atlético Goianiense que acabou de vencer o Atlético Mineiro. Mas na lanterna do retorno. Lanterna. O time no primeiro turno foi o 11º para ser o lanterna no retorno. Assim, é uma metamorfose de merda, assim. E aí depois complica bem pro Bragantino. Eu acho que tá ruim, pô. Tá ruim pro Bragantino. Tá ruim pro Bragantino. Não que tenha relação com outro, mas só como curiosidade. O Bragantino é um caso raro do Brasil de ter 2 times oficiais. Existe o Red Bull Bragantino 2. Não tem, provavelmente, não sei se tem relação com essa crise atual do time nessa temporada, mas curiosamente, hoje, o Red Bull Bragantino 2 entrou oficialmente de licença. Ele fazia parte da 3ª divisão de São Paulo. Ele só não pode passar o número 1, né? Aí mudou a pirâmide todinho. O 15 de Jaú estava na 4ª, foi para a 3ª. O Araçatuba, que estava na 5ª, foi para a 4ª, um negócio desse. Mas, enfim, o Bragantino fechou ali uma torneirinha de dinheiro. Só um pouquinho. Mas vai ter o principal agora, vai ter mais uma janela, né? Apesar do Atlético ter vencido o seu xará mineiro hoje, continua sendo uma janelaça, né? Mas é uma janela menor do que a passada, tá? Porque é em Goiânia o jogo, né? É em Goiânia o jogo. E aí vê a sequência depois. São Paulo em casa e Inter fora. Chato. Valendo a sequência do Red Bull. Chato. Porque, vamos lá, o Atlético Paranaense perde o São Paulo fora. Mas aí ele ganha do Atlético Goianiense, não é possível. Dentro da arena. Aí já vai para 37. O que eu acho no final das contas... O que eu acho no final das contas
é que o tema do programa passado foi o novo Z4, né? Que na verdade é esse Z5 estendido com o Bragantino fora. Lembrando que a gente tem mais 2 times que não estão na conta que já estão rebaixados, né? Cuiabá e Atlético Goianiense. Eu acho que na hora que mudou a cara, meio que definiu. Eu não sei se sai daí, se escapa desses 5, não. Tá todo Também mundo acho que congelado? tá por aí. Nada. Tá por aí. Tá Vamos por lá, aí vamos mesmo. lá. Eu, assim, ó, dentro dessa perspectiva, resta saber quem é que vai confirmar o favoritismo aí. O Red E se Bull na cair é o próxima rodada com o Criciúma. Atlético. Dessa tela não sai. Os 2 últimos rebaixados. Eu acho que o Vitória escapou, assim, não escapou matematicamente, mas moralmente o passo foi significativo. Acho que é por aí mesmo. Mas eu acho que o Criciúma com bem menos chance. Eu acho que esse Z5 aí é salvando um mesmo e o Z4 confirmado. Então é isso, tá? O grande, né, nome dessa rodada para o Nordeste, ainda que o Fortaleza tenha feito a parte dele, muito bem feita, foi lá em Caxias e bateu fácil o Juventude, mas o grande destaque é essa recuperação do Vitória, né, que parece criar raízes aí e se fortalecer para mais um ano de Série A, que poucos achavam provável, eu era um deles, tá? Acreditava muito pouco nesse Vitória, mas a resposta é muito contundente, já foi trazida aqui, né, um dos melhores times do retorno. E aí, saindo do Vitória e indo para o Fortaleza. Fred, só um ponto do Vitória, até como comparação, Deixa que eu a só gente fala voltar. assim, que o Vitória está em sexto no retorno, é só para destacar que o Vitória foi o vice-lanterna do turno. Então, assim, é uma transformação muito grande. Não é que o time tinha mais ou menos, o time tinha sido penúltimo colocado da primeira metade, fez 15 pontos em 19 jogos. Agora, com 13 jogos, já tem 23 pontos. Ou seja, a campanha do retorno já é melhor do que tudo que ele fez no primeiro turno. Então, realmente, com reforço, com o novo treinador, mas só dizer que a diferença do Vitória nesse campeonato é muito grande. Era só para enumerar isso, porque realmente o Vitória, não é que o Vitória do retorno seja melhor, é outro time. Assim, o do primeiro turno é um time rebaixado. Rebaixado sem ser. A gente falava, pô, o Vitória não vai cair nem atirando. Sabe aquele assim, nesse momento tá para ser algo maior do que isso.